desta vez eu vou mostrar aquela questão de conciliar a análise fundamental, né, com a análise técnica. Este foi um trade que nós conseguimos capturar no dia 21 de junho, né, 2023, e foi literalmente um setup partilhado para o grupo Free, né? Mas antes disso também irei lançar um outro vídeo em que eu mostrei um pequeno scalp que acabou dando stop loss, né? E o trade a seguir foi um take profit, que é para vocês também entenderem que losses existem, né? E literalmente temos de ter tudo no nosso plano para saber como executar os próximos trades, ok? Então, easy and simple. Então, GBP/USD, tempo gráfico de 1 hora aqui, eu tinha visto, né, a quebra deste topo, né, continuação daqui o nosso trade também anterior. Então, let me change the color. Este foi o break of structure que tivemos no GBP/USD. E de seguida, eu queria ver o mercado dar-nos boas oportunidades de compra, né? Então, as minhas oportunidades de compra poderiam surgir a partir deste ponto cá de demanda right there. Então, podemos colocar aqui nosso fundo forte. Então, o que acontece, fam? Nesta questão do fundo forte, nós conseguimos ver que o mercado precisa despencar até a região de demanda, por exemplo, para termos uma oportunidade de compra e subirmos novamente com o GBP/USD. Mas no momento, nós tínhamos uma estrutura muito, muito top, que era uma estrutura de baixa, né? E eu estava focado nessas oportunidades de venda. Então, fazendo a questão de identificação dos pontos que nós temos aqui, este era o nosso topo fraco na altura e este era o nosso fundo forte. Então, o nosso range de operação era entre, né, estes dois limites ali. Então, aqui podia colocar, esqueci de colocar o L, sorry for that. Ok, perfect. Podia reduzir, colocar 10, como eu costumo fazer, só para deixar a coisa mais user-friendly, que vocês possam perceber as questões que eu vou passando por elas ali. Ok, então tinha meu swing high, neste exato momento, tinha meu swing low lá, e dá para ver aquela nossa região de demanda, né? Esta era a área que o mercado podia muito bem reagir, ok? E eu estava ciente de que poderia esperar por algumas confirmações naquela região, né? Nesta minha demand zone. Então, o que eu fui ver? Eu fui ver que na estrutura de queda, né, até o preço chegar aqui embaixo, nós poderíamos pegar algumas oportunidades de venda. O mercado já tinha feito o rompimento deste fundo cá atrás, né? Então, isto foi o break of structure. E, literalmente, tínhamos o topo aqui em cima, que era o topo mais alto que o mercado tinha formado. Eu estava à procura de uma oportunidade de venda ali. Então, fui para o tempo gráfico de M15 e consegui identificar um bom ponto de venda lá no M15, né, ou M5, mas eu posso pegar esta região como uma boa região de venda para mim. Aqui assim, ok? Que era a área onde eu pretendia vender neste meu GBP/USD. E a minha ideia era vender nesta área para levar um take profit exatamente aqui nesta região de demanda. Só que existe um outro conceito que eu uso, que é também muito, muito top, e neste caso, o rompimento que nós tivemos aqui foi muito impulsivo. Então, eu estava ciente que o preço poderia não regressar para esta região, mas sim para a área do rompimento, ok? Esta área do rompimento que era lá onde fazia mais sentido para mim, eu queria levar um take profit nesta região. Então, fazendo uma venda, give me a second, fazendo uma venda nesta área aqui, né? Seria meu selling point, stop loss por cima deste meu topo e o meu take profit seria exatamente neste point aqui, ok? Neste swing point. Para depois o mercado começar ali a subir e etc, etc. Então, guys, uma das coisas que me fez pensar em venda nesta região foi o fato de eu ter entrado no calendário econômico. Porque quando eu vi o mercado a descer, existiam várias áreas em que o preço podia mesmo reagir antes de chegar lá na extremidade e despencar, né? Só que houve um fator importante que foi uma notícia para o GBP/USD às 8 horas, e eu estava à espera dessa notícia ditar qual seria o movimento, né, do GBP/USD. Então, quando houve a notícia, eu vi o GBP/USD a subir com grande impulso até esta região, e isso deu-me maior confiança para executar a minha venda nesta área. Então, a notícia, de certa forma, acabou acelerando o meu trade. Então, foi esta notícia que nós tivemos aqui por volta das 8 horas para o GBP, na quarta-feira, dia 21, foi o CPI, né? E vocês conseguem ver que a Libra valorizou-se às 8 horas. Então, naquele período das 8, o que aconteceu comigo foi, ok, eu vi que
a Libra valorizou, houve um grande impulso, por acaso, houve uma vela impulsiva que chegou nesta área e foi lá onde eu fiz as minhas vendas. Esse setup foi partilhado no grupo Free. E daí o preço desceu e foi dar no take profit naquela região. Então, muitas vezes as notícias acabam sendo uma confluência da nossa análise técnica. Vocês têm que ter uma boa análise técnica e se há uma notícia, podem reagir em função daquela análise técnica. Eu uso as notícias, eu uso a análise fundamental somente para me auxiliar nessas questões. Ok? Então, por exemplo, se essa notícia tivesse sido uma notícia negativa para a Libra, o que nós teríamos seria, se calhar, o preço a não atingir aquele nível de supply e a despencar, né, vamos assim dizer, antes de tocar aquela área. E depois teríamos de procurar novamente a estrutura para reagir a esse ponto. Ok? Então, neste caso, a notícia foi muito satisfatória para mim, porque empurrou o preço lá para cima, né? Então, fez aquele impulso de alta e definitivamente, né, nós tivemos o push para downside e acabamos levando o take profit nessa nossa região. E o mercado, a partir daqui, eu recordo que também subiu para dar outras oportunidades de venda, ok? Então, this was so critical. Então, conforme vocês estão a ver, este foi o trade, foi partilhado no grupo Free e mais uma vez na nossa plataforma da Exness nós conseguimos mostrar, né, os trades que temos feito, né, ultimamente. Então, o GBP USD encontra-se atualmente aqui, nesta região. Poderíamos ter algumas oportunidades ainda pela frente, boas compras, boas vendas. Então, é importante nós vermos como é que está a estrutura do market e definitivamente nós podemos tomar as decisões em função dessa estrutura. Deus abençoe e desejo uma ótima semana lucrativa, pessoal. E take care. Façam sempre a vossa gestão de risco, vejam o calendário econômico, que é para estarem diante daquelas surpresas que muitas vezes os traders têm falado por aí. Bless, it's your boy Mr. Platinum, Traficante Pips, the leader is